Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão. Hoje, durante essa semana aí, alguém perguntou para mim: B3, é B3? Eu aprendi, é B3. Brasil Bolsa Balcão, novo nome da empresa. Mas o índice, importante índice da economia, ainda se chama índice Bovespa, né? Acho que aí é mais complicado mudar. Bem, hoje é dia 29. Já estamos no último mês de fevereiro. Daqui a pouco já tem o carnaval, no mês de janeiro, perdão. Daqui a pouco tem o carnaval chegando aí. Mas esse ano no Brasil tem acontecido coisas antes do carnaval, que é um ditado que eu uso aqui, né? Que o ano começa depois do carnaval. Esse ano eu quebrei a cara, porque o ano começou antes. Pelos fatos aí, políticos e o diabo e tal. Bem, um dos assuntos hoje, sem dúvida nenhuma, vai ser o milho. Vocês já vão entender por quê. Mas eu vou falar sobre outros assuntos, porque o meu entrevistado é um líder aí do setor rural com uma, digamos, rica experiência nesse mercado agro de uma maneira macro, né, grande. Ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, vice-presidente da Abramilho, uma entidade que ele mesmo disse, e é verdade, cresceu muito em pouco tempo, né, em termos de representatividade, etc., que é presidida pelo ex-ministro Alisson Paulinelli. Não é o Paulinelli. Bom, eu vou entrevistar o Cesário Ramalho, que vocês conhecem, ex-presidente da Rural. Quem é o presidente da Abramilho mesmo? Boa tarde. Olha, nós temos dois presidentes. Tem o presidente do conselho e tem o presidente operacional, né? Então, o presidente é o Alisson Paulinelli, que é sei lá, é uma lenda, né? E uma lenda boa, né? Um sujeito extremamente agregador, né? E que tem feito muito pelo milho aí, apaixonado pelo milho, né? Tem diálogo e tem penetração, né? Nos Uhum. principais mercados do mundo, né? Paulinelli tem ajudado muito. E o Sérgio Bortoloso, que é o presidente executivo. O Bortoloso é também uma grande personalidade, uma grande liderança do agro hoje. Ele é do Paraná? O Bortoloso é do Piauí. Ah, do Piauí. Ele é agricultor lá no Uruçuí, no Piauí. Tem uma lavoura grande lá, né, dessas lavouras aí, o eixo norte, né? Sei lá, uma coisa de tantos milhões, alguns 1.000 hectares aí, com muita soja, milho e algodão e florestas plantadas também. Mas esse ano é um ano complexo. Eu já falei isso aqui, vou repetir rapidamente. Nós tivemos esse mês o julgamento do ex-presidente da República, condenado por 3 votos a 0, etc., pena aumentada e tal. Março, abril vai ter a definição mais ou menos dos nomes dos candidatos à presidência. Junho tem Copa do Mundo na Rússia. O que pode ser bom isso aqui, porque pode vender mais carne lá para os russos, né? E depois eleição. Como é que você coloca o agro nesse quadro? Eu acho que não. Eu estou mais ou menos tranquilo. Eu queria ouvir a tua opinião. Olha, eu acho que nós como brasileiros, né? E eu acho que o agronegócio brasileiro, o agronegócio é um negócio do Brasil. É um negócio como qualquer, um segmento da economia como qualquer outro. Nós próprios agricultores, né? É bom que saiba, às vezes tem algum telespectador novo. Eu sou agricultor, eu tenho algumas gerações com isso, né? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e tal. E a gente, de família, isso, né? Então a gente vive isso. Eu sempre acreditei nisso, vi meu pai acreditar nisso e vi meu avô acreditar nisso, que está se sucedendo hoje. É o mérito do nosso agricultor, eu acho, principalmente. Né? Eu acho que ele é o elo dentro da corrente do agronegócio, dentro do mercado do agronegócio, que é uma corrente bastante longa, né? Ela sai da lavoura para chegar, para ela entrar na lavoura,
você aporta milhões de insumos, milhões de mão de obras, máquinas, equipamentos, o aço e etc. nas nossas máquinas, e até chegar no porto, né? É uma cadeia bastante longa, né? Nessa cadeia, para mim, e eu defendo isso, eu falei muito sobre isso, eu escrevi sobre isso, o elo mais importante somos nós, os agricultores. Os agricultores brasileiros, os pequenos agricultores, os médios agricultores e os mega agricultores. Nenhum deles sai dessa corrente, né? Então, mas infelizmente, nós não temos a importância que o nosso negócio tem para o Brasil. Não é? Nós temos serviços, temos indústrias, os vários segmentos industriais, o comércio e por aí adiante, indústria automobilística e tudo. Então todo mundo sente tudo, não é? Essas mudanças de governo, essa insegurança, essa indefinição e o conhecimento que nós adquirimos desse mundo de sacanagem que existia no nosso país, né? O segmento do agro é um segmento sério, o agricultor é um homem sério, é um homem que trabalha de sol a sol, o relógio dele é o sol, e ele é um sábio. Ele é um sábio, porque o agricultor ele sabe escolher o fertilizante que ele usa, a máquina, o equipamento, as mais variadas tipos de sementes que você tem. Sementes são pesquisadas, ano a ano nós estamos tendo aí variações novas, tecnologias novas. Eu fiquei agora 2 semanas no Mato Grosso do Sul, onde eu tenho uma lavoura de soja e milho ali na Viraí, e a gente tem dia de campo, essas 2 semanas, tivemos 3, 4, eu particularmente fui a 2, mas 3, 4 dias de campo, para ver o quê? Para ver a largura da rua, para ver a quantidade de plantas, para ver a melhor adaptação da planta, para você conhecer a melhor variedade da semente, que tem o melhor custo-benefício. Então, o agricultor, dentro da sua simplicidade, dentro da sua humildade, ele é grandioso. E eu acho que o Brasil, o resto, precisa seguir um pouco o agricultor, ou muito o agricultor. Precisa ter um pouco mais de simplicidade no país. Precisa ter seriedade, transparência, honestidade e seguir o agricultor dentro das suas humildades e das suas determinações de trabalho. Nós só temos que trabalhar. Eu acho que o Brasil está encontrando o seu eixo. Eu também, né, não sou profeta. Não, você vai contar isso depois do intervalo, que eu tenho que pedir o intervalo. Opa! Eu não sou profeta, paramos aqui. Tá bom? Gente, vamos a um pequeno intervalo, eu volto já. O meu entrevistado Cesário Ramalho, ele é ex-presidente da Rural, é do Conselho da Rural, e vice-presidente da Abramilho, Associação Brasileira de Produtores de Milho, é isso? Vamos ao intervalo, eu volto já já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Meu entrevistado é ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, vice-presidente da Abramilho e membro do conselho lá da Rural. Eu interrompi o Cesário, que ele está falando da política, agricultura e o Brasil e tal, quando ele dizia que eu não sou profeta. Vamos ouvir o que ele quer dizer. Não, eu digo o seguinte, sabe, Recha, eu sempre disse aí que eu fui 7 anos presidente da Sociedade Rural Brasileira, né, e tive a oportunidade de batalhar e lutar pelo Brasil inteiro dentro do agro, né? E com sem fazer nenhuma invenção e sem promover a mim próprio. Eu não tinha objetivo, não tinha um projeto pessoal, eu tinha um projeto do agricultor, nem da entidade. Então, o projeto nosso era beneficiar o agricultor. Se a Rural liderasse o processo ou não liderasse o processo, o importante é que nós beneficiávamos aquele indivíduo. Mas eu sempre disse o seguinte, que o Brasil, para se desenvolver, para criar um caminho firme, determinado, forte e que tenha uma certa velocidade, nós precisamos passar por um governo de esquerda. Certo? Então, para mim, esse momento é um momento sublime. Eu acho que nós passamos, nós mostramos ao país, nós mostramos ao mundo, aos nossos irmãos brasileiros, de que a esquerda não deu certo.
Ela não deu certo na Europa, com o Muro de Berlim que caiu, ela não deu certo na União Soviética, que é afogada em corrupção hoje, ela não deu certo em Cuba, que é um horror, a cana em Cuba que vivia de açúcar, a cana não tem, exagerando um pouco, talvez tenha meio metro de altura, não é? E, então é completamente diferente. E o agro é o sucesso, por quê? Porque nós, agricultores, irmanados, lutamos na Constituinte do Brasil de 88 e mantivemos a terra produtiva como intocável. Quer dizer, a terra é passiva de não é passiva para desapropriação, a terra produtiva. Criou-se aqueles índices todos do INCRA, então nós preservamos isso. Nós não conseguimos superar isso, coisa que o México, por exemplo, não superou e acabou a sua produção. E nós vemos hoje isso no mundo inteiro, onde introduziu-se essa questão da reforma agrária, acabou o mundo rural. E o Brasil superou isso e é o grande país do mundo, porque não é hoje, os Estados Unidos tem 500 milhões de toneladas de grão, a China também está por aí, mas o Brasil é o potencial que nós temos de crescimento. E nós descobrimos a agricultura tropical, certo? Que é essa agricultura que está fazendo com que o Brasil cresça suas participações no fornecimento do alimento para o mundo. Nós somos hoje o segundo maior fornecedor de alimentos do mundo. E vamos continuar dentro desse quadro aí, dentro desses números aí. Temos que crescer. Desde que a gente tenha um governo que faça a reforma, né, essas coisas todas. Tudo bem. Eu ia te dizer o seguinte, curioso porque tem brasileiro envolvido, e brasileiro que eu não vou falar o nome, porque senão eu vou me arrumar encrenca. Quando teve a Revolução dos Cravos em Portugal, aquela tradicional, as quintas portuguesas lá, fizeram uma reforma agrária totalmente comunista. Deu tudo errado, voltou tudo como era antes. Mas vamos tocar no assunto. Eu acho que o agro caminha bem, tem bons líderes, tem boas lideranças. O agricultor é eficiente, você sabe disso melhor que ninguém. E ele, só lembrando, ele é eficiente em Santa Catarina, que metade das propriedades rurais de Santa Catarina tem 18 hectares, passa por São Paulo com uma propriedade média de 50 hectares e vai para o Mato Grosso, que eu não sei o tamanho médio, mas lá tudo é grande, certo? Então ele dá certo em todos os lugares. Um clima diferente no Rio Grande do Sul, completamente diferente do semiárido, certo? E isso tudo, nós temos eficiência em todos os cantos e recantos. Eu queria te provocar com uma questão que está saindo nos jornais. A agricultura tropical, aquela que se referiu, ela não foi criada, ela foi desenvolvida pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E a Embrapa está vivendo um momento altamente polêmico. Eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, sobre a Embrapa. Olha, eu sou agricultor por causa da Embrapa. E eu garanto que a metade não, quase que a totalidade do Brasil é isso. E o mundo está mudando, tudo está mudando. A Embrapa também tem que mudar. Agora, como é que você vai mudar as coisas com um governo porcaria que nós vivemos? Então nós temos que primeiro tirar essas pessoas que desordenaram o país e depois sentar e conversar da Embrapa. É uma coisa simples. Agora, esse indivíduo que fez essa declaração pública aí, num artigo no jornal, ele é um sujeito polêmico dentro da Embrapa, a informação que eu tenho. Ele é polêmico e dizem aí o seguinte, se há governo, sou contra. Sabe, ele é polêmico e difícil. Agora, a Embrapa, ela é bem dirigida. Agora, tem uma série de problemas. Eu, particularmente, quando na Rural, já debati essas questões para evoluir a questão da Embrapa. Mas não é evoluir a Embrapa, nós temos que evoluir a pesquisa brasileira. Nós temos que ter um projeto nacional de pesquisa em que entra a iniciativa privada fortemente, que entram as universidades. As universidades têm feito um trabalho extraordinário. É Piracicaba, é Lavras em Minas, Santa Maria no Rio Grande do Sul e por aí adiante. Todos nós estamos pesquisando. Agora, eu, por exemplo, convivi muito na Embrapa Campo Grande, gado de corte.
Na Abramilho convivo com a Embrapa, Milho e Sorgo de Três Lagoas, lá perto de Belo Horizonte. Eu não posso falar nada. Três Os Lagoas é técnicos Mato são do Grosso. mais alto nível. A Embrapa Pecuária de Corte é Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E eu não posso falar nada. Os técnicos, Raesh, eles trabalham fora do horário. Eles têm um entusiasmo, têm um encanto por aquilo tudo, que é raríssimo. Agora, o PT inchou a Embrapa, certo? Hoje nós temos mais funcionários, nós precisamos tirar um pouco de funcionário. Nós precisamos ver se a Embrapa consegue uma maneira de faturar dinheiro. Porque eu estive visitando a Embrapa americana, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, com um negócio de pecuária. Metade da verba é do governo americano, a outra metade ela própria gera. Então eu acho que isso é um desafio. Mas nós não podemos destruir a Embrapa para reconstruí-la. Nós temos que ajustá-la, tá certo? E eu acho que o Maurício, de repente, foi um pouco infeliz por ter demitido o rapaz de uma maneira diferente, que a nós aqui fora falamos. Agora, sei lá dentro a gente sabe muito bem. Não é? Você, quando vê de fora, é um ambiente. Agora, nós temos que respeitar a Embrapa, tá certo? E você acha, por exemplo, a Embrapa faz hoje um dos melhores trabalhos do país na questão ambiental. O ministro Blairo, que nós temos um grande ministro, um ministro que conhece profundamente o nosso setor, que tem a bandeira do nosso setor, tem apoio do setor, ele tem feito as palestras lá fora nessa questão ambiental. A Embrapa territorial, né, que é aqui em Campinas, aí, dentro da área do Exército lá, liderada, coordenada pelo Evaristo Macedo, que é um brilhante. O Obama queria levar o Evaristo embora para os Estados Unidos, umas exposições que o Evaristo fez para o presidente Lula na ocasião, e o Obama junto, o Obama queria roubar o Evaristo. O Evaristo mostrou para o mundo que nós temos 67% do território preservado. Mas o resto não é quando eu estudei, que você olha, o mundo é redondo, por quê? Porque o horizonte lá é redondo. Não é assim. Agora tem fotografia. E o trabalho que o Evaristo fez agora, recentemente, que foi avalizado, inclusive, pela NASA, que nós temos, dentro das propriedades rurais brasileiras, nós temos 21,7% de preservação. Não, isso então, saiu agora. Olha, só isso daí, sai fora. Quem quer criticar a Embrapa. Temos que pensar a Embrapa, melhorá-la, fazer isso que eu falei, ver os pesquisadores adequados, tirar esses interesses políticos lá de dentro, tá certo? Tirar o interesse político, fazer a pesquisa aplicada. Né? A pesquisa aplicada. Não é pesquisa que... A pesquisa está meio solta no Brasil. Mas tem muita pesquisa. Você citou 3 universidades, não citou uma que continua fazendo muita pesquisa, que é aqui em São Paulo, pesquisa do agro, que é a USP. A USP faz muito trabalho. Sim, porque o agro não é ir lá plantar, ou jogar a semente da terra. O agro é como o Evaristo faz, é um negócio de satélite. Vamos ao intervalinho, eu volto já, senão eu vou apanhar aqui. Vamos ao intervalo, eu já volto já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Esse já é o último bloco, mas é que o agro, se eu quisesse e pudesse, ficaríamos aqui bem mais do que meia hora, mas não temos esse tempo, então vamos aproveitar. Estamos falando em intervalo ainda de pesquisa dos institutos aqui. Pois é, o Paraná tem o IAPAR. O que o IAPAR está fazendo? O Centro Brasileiro, a Embrapa Soja do Brasil, está no Paraná, está em Londrina. E é elogiada lá por todo mundo lá. O que o IAPAR está fazendo? O que o IAC de São Paulo, que aqui a gente sabe um pouco mais, e você tem que dinamizar o IAC. Tem que pôr ele na frente das coisas. O IAC está muito apagado. O IAC foi formador da Embrapa com os técnicos daquela ocasião. Então, sabe, não é que chegar aí, criticar e berrar. Principalmente os produtores rurais. Nós temos que sentar com o ministro Blairo, que é o dono da Embrapa, tá certo? É o coordenador da Embrapa, é o Ministério da Agricultura. E você não pode ter uma entidade da importância do agro para o nosso país na mão do orçamento do governo federal. Isso está errado.
É claro que está errado. Vamos arrumar. Como? Vamos sentar e conversar. Tem que dividir, As pegar... entidades têm que ter mais calma. Eu vi alguma entidade gritando forte, querendo pedir demissão de presidente. Não é por aí. Eu acho que nós estamos caminhando num sentido de mais junção, coesa e muita prudência para falar de Embrapa. Você é produtor de milho, de soja. Esse ano, a impressão que eu tenho, eu queria falar um pouquinho de milho. O Brasil, antes de você ir para a Abramilho, acho que não muito antes, o Brasil era praticamente um irrisório exportador de milho, irrelevante. Hoje o Brasil precisa exportar, porque produz 30, 35, talvez até mais toneladas de milho. Isso, 30 milhões, né? A que se atribui Olha, eu isso falar aí? rápido, porque eu gostaria muito de falar um pouquinho de política e eleição que tem aí. Que eu acho que nós estamos vivendo a mais importante coisa do ano é a eleição. Eu acho que o milho, nós no Abramilho fizemos. Nós fizemos um projeto com a Embrapa, de Três Lagoas, junto com a Fundação Dom Cabral, que nós iríamos chegar em 2020 com 100 e poucos milhões de toneladas. Nós já Temos chegamos. 5 minutos, então você manda a bala. Você vê que nós já chegamos praticamente esse ano passado com 97 milhões. Nós temos um consumo na ordem de 55 milhões de toneladas aproximada e precisamos exportar hoje 30 milhões de toneladas. Nós temos um milho de alta qualidade, reconhecido no mercado internacional, é um milho duro, forte, em que os compradores que nós estamos roubando do mercado americano estão muito satisfeitos com o nosso milho. Nós precisamos trabalhar para isso. A China produz, eu acho que é mais de 200 milhões de toneladas de milho. Não, acho que não chega a isso. Então, 140, 150. Bom, eu não lembro exatamente. Estados Unidos aqui. quase 400. 370 milhões aí os Estados Unidos. Então o Brasil está entrando nisso. E nós temos que aumentar a produção de milho. O Paulinelli sempre diz toda hora, nós não podemos ter dois sacos de soja para um de milho. A importância do milho é colossal. Toda a proteína animal brasileira, 18 bilhões de dólares de exportação, a bovina, a suína e a avícola, é milho puro. O frango é uma espiga de milho com asa. Então nós temos que dar segurança para isso. Agora, nós temos uma desordenação interna colossal. Então sobra milho no Mato Grosso, a lavoura com prejuízo no Mato Grosso e Santa Catarina com milho de R$50, demitindo as pessoas e fechando fábricas, frigoríficos. Não pode, está errado. O governo tem que ter um sistema de abastecimento adequado. Tem que melhorar esse PEPRO, essas coisas todas, e localizar estoques. Mas isso tudo é o que nós precisamos fazer para esse próximo governo. E precisa ter governo também. Precisa ter governo, porque nós não temos. Infelizmente, nós tivemos 8 anos, quantos anos de PT? 12, 13 anos de PT, desorganizadíssimos. E lá atrás, no governo Fernando Henrique, que ajudou bastante o país, organizou muita coisa, também não levava a agricultura muito a sério naquele período. A agricultura começou a ser levada a sério dali para frente um pouco. Tá? Então nós estamos chegando num novo patamar. O presidente Temer é uma pessoa que ajudou o nosso negócio bastante. Tem algumas dificuldades, como o Fundo Rural, um negócio terrível essa questão do Fundo Rural, mas infelizmente isso caiu no Supremo Tribunal Federal, também que está sobre a pressão do pragmatismo dos 3 desembargadores do Tribunal de Recursos, lá do... Recurso não, a quarta... O Tribunal Federal 4. De 4 lá de Porto Alegre, três brilhantes advogados, né, claro, que fizeram uma sentença extremamente pragmática, rápida, e mostrou para nós brasileiros que tem gente que sabe das coisas no Brasil e que são honestos. Né? Então, eu acho que nós vamos recomeçar. Agora, o agro, o Resch, e os agricultores, todos os agricultores e pecuaristas brasileiros, porque eu sou pecuarista aí no Mato Grosso do Sul, nós temos que estar juntos, nós temos que pensar alguma coisa para entregar para esse novo presidente da República. Eu tenho certeza, praticamente, que nós vamos eleger um governo de centro-direita, um governo mais equilibrado, e o brasileiro, o povo brasileiro,
está mais maduro para votar depois dessa derrocada do governo do PT. Não é? Tá ok. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Obrigado, Volte você. quando quiser. E muita atenção com essa questão. As entidades têm que ter muito cuidado, fazer um programa juntas, né? Por aí. Então tá bom. Tá, eu estou sempre aqui quando você quiser. Estou à disposição. Cesário Ramalho da Silva, ex-presidente da Rural, do Conselho da Rural e vice-presidente da Abramilho. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, até amanhã.